Bem-vindos a mais um podcast do jornal O Lousadense. Mais literacia e educação para a comunicação social é o tema que nos traz a mais uma conversa com alunos da Escola EB23 de Caítarrei. Hoje temos connosco a Beatriz Magalhães e a Ana Moreira. Obrigado pela vossa presença, Beatriz, Ana. Eu gostava de começar esta conversa convosco, provocando-vos. Alguma de vocês gostava de ser jornalista? Eu gostava de ser jornalista porque eu acho que me consigo comunicar bem com as pessoas. Eu gosto dessa parte das notícias, ficar bem informada, então eu gosto dessa parte do jornalismo. Eu também pensei em jornalista, até porque desde pequena que acompanho os jornais e com os meus avós e tenho um interesse muito grande em comunicar e passar as notícias também para pessoas do mundo. Consideram que é importante o papel da vossa família nessa vossa vontade, nesse vosso interesse pela comunicação social? Eu acho veras importante, até porque ajuda-nos a conseguir alcançar os nossos objetivos e a ter força de vontade e a cativar-nos para conseguirmos. Concordas, Ana? Sim, concordo com tudo que ela disse, até porque eu acho que os pais são uma ajuda muito grande, são eles que nos dão não desistas, vais conseguir, nos dão aquela coisa que nós precisamos para continuar, não nos deixam desistir daquilo que nós queremos ser. Podemos dizer que ao lado dos pais está um grande suporte que é a escola. Isso, sim. A escola tem feito esse trabalho em função dessa vossa vontade, desse vosso interesse também? Beatriz, sim? Sim, na minha opinião, sim. Sim, até porque agora o projeto Mais Literatícia até que levou os jovens a interiorizar-se nos jornais, a fazer notícias, a se familiarizar, dizendo assim, com o jornalismo. Eu acho que a escola é uma parte importante na vida dos jovens. Sabendo que hoje os jovens podem aceder a múltiplas plataformas, podem consumir N informação a todo momento, a todo instante, como é que consideram a importância de filtrar a veracidade das notícias, daquilo que lemos? Estou a falar-vos das fake news, sim, como sabem, e estou a falar-vos também da importância de sabermos se aquele órgão de comunicação social é credível ou não é credível, no fundo, de que forma é que os jovens podem e devem estar atentos para essa realidade. Na minha opinião, é de facto importante, até porque nós jovens temos o costume de espalhar notícia cada vez mais e espalhar notícias falsas não é nada bom, então a importância de procurar saber se a notícia pode ser a vir falsa, ela é importante, porque vamos estar a espalhar uma coisa que não é verdade e não faz sentido. Eu também considero que procurar saber melhor sobre a notícia, procurar em várias plataformas, não só numa, procurar informar-se não só nas redes sociais, como também nos telejornais, que normalmente as notícias são verdadeiras. E eu acho que, como a minha colega já referiu, espalhar notícias falsas, devemos ter sempre noção daquilo que estamos a dizer e saber se são verdadeiras ou não, antes de espalharmos a notícia. Vocês, como futuros jornalistas, consideram que é importante saber comunicar de uma forma rápida, imediata, mas também com conteúdo. Eu quero perguntar-vos sobre a importância de um bom título para a notícia, mas também sobre a importância do conteúdo daquela notícia. Porque a tendência pode ser ficar apenas pelo título e o título pode não traduzir o verdadeiro conteúdo. De que forma é que, ou que conselhos é que dariam a outros jovens da vossa idade para a importância de lerem as notícias de uma forma mais completa? Eu acho que, principalmente, o título tem que ser pequeno e direto. E depois falar sobre o tema principal, obviamente, por exemplo, as fake news, falar sobre as fake news, em que é que consiste, os perigos, ir por aí, por tópicos, subtítulos. Por exemplo, os riscos, como podemos resolver,
como podemos acabar por espalhar fazer um resumo final. Eu concordo com o que a minha colega disse, até porque o título tem que ser uma coisa chamativa e não pode ser muito grande, mas também no conteúdo, também não pode ser uma coisa que, ainda para mais para nós jovens agora, que nos torna um pouco menos interessante, que é ver muito texto, não é? Digamos que temos um bocado de preguiça de ler. Então, assim, o conteúdo ser um resuminho, mas explicar bem, com palavras simples, o título ser chamativo e dizer o que diz no conteúdo, ser logo direto. Beatriz, tu falaste aí na questão do texto, porque de facto os jovens podem ser um bocadinho mais preguiçosos em lerem muito texto, mas podemos complementar com gráficos, com vídeos, com gravações de áudio. Para vocês consideram importante esta complementaridade entre texto e outros conteúdos mais dinâmicos? Muito importante, até porque ajuda-nos a perceber melhor, como os gráficos ajudam-nos a perceber melhor, com um texto ao lado e com um gráfico, ficamos a perceber melhor sobre o assunto e lá está, é uma coisa que não nos traz tanto, e voltar a ler este texto dá-nos mais, cativa-nos mais para ver essa notícia. Ana, concordas? Concordo, até porque, por mim própria, se eu vir um texto e tiver uma imagem ao lado, chama-me logo a atenção. Então eu acho que com gráficos, com até fotografias do ocorrido, da notícia, eu acho que chama mais a atenção dos jovens. Fotojornalismo, diz-vos alguma coisa? Não? Não. É a importância de transmitir numa foto a informação que podemos também colocá-la num texto. E, portanto, essa foto pode ser, mais imediata para lermos aquilo que o jornalista quer transmitir. Assim como os conteúdos também de vídeo, não é? Hoje o telejornal são conteúdos de vídeo. Isto que estamos a fazer aqui hoje, um podcast, é um conteúdo de áudio que há de ser informativo para outros colegas, para todos o nosso auditório do Jornal Lousadense, ouvir e ficar a saber um pouco mais sobre este nosso projeto, sobre as vossas opiniões. Perguntava-vos agora qual é a importância de um jornal na nossa comunidade. Para mim o jornal é muito importante, tanto fixo como digital, tanto como papel e digital, até porque para mim o papel é importante, porque dificilmente encontro-se pessoas sem acesso à internet, mas ainda existe, por factos económicos e assim, de não conseguirem comprar, de ter as novas tecnologias. E então o papel é sempre bom para todo mundo estar informado das notícias ao nosso redor. E o digital é ainda mais importante porque lá está, nós jovens vamos começar a utilizar mais as tecnologias e vamos estar sempre informados porque já existe o jornal digital. Então sim, acho de facto importante. Esta complementaridade entre digital e jornal impresso, jornal físico, é importante para chegar a todos os públicos, sejam os jovens, sejam os menos jovens, os mais adultos? Considero que sim, até porque os nossos avós não estão tão familiarizados com as tecnologias, e eu acho que o facto de ainda haver jornais em papel, por exemplo, fui ao café, tem um jornal em cima da mesa, acaba por ter essa curiosidade de ir ver, enquanto que se só houvesse digitalmente não teria essa curiosidade e não ficaria tão informado sobre as notícias que ocorrem. Consideram que os jovens estão interessados pela comunicação social local ou interessam-se mais por assuntos nacionais ou internacionais? Sim, a meu ver, muitos de nós estamos interessados no local, mas claro que também tem os que se preocupam com o nacional. Mas acho que sim, acho que o local é importante porque é ao nosso redor, é no nosso local e chama-nos mais a atenção por saber o que está a passar mesmo no nosso sítio. Ana? Eu concordo também, pois se, por exemplo, nós
formos a ver o jornal, nós encontramos, por exemplo, um local ou até a escola que nós frequentamos, eu acho que nos vem essa curiosidade de ver a notícia, ler, ou até um colega que agora no projeto Mais Literatícia, os nossos colegas escreveram artigos para o jornal, eu acho que isso também nos desperta a curiosidade de ir ver jornal, ler jornal, e eu acho que isso sim é importante. Para terminarmos esta nossa conversa, queria perguntar-vos se querem sugerir ao jornal O Lousadense alguma coluna, alguma rúbrica, algum tema, algum assunto que gostariam de ver lá tratado. Moda, desporto, cultura, economia, sociedade. Assim, para mim, já que o nosso jornal é local, eu acho que o desporto chama-nos mais atenção, é mais sobre os nossos clubes daqui. Acho que é um assunto que devíamos ter mais no jornal. Outro dos assuntos, talvez também chamada de atenção para as fake news, o que nos leva a confiar mais no nosso jornal local. Ana? Um tema que eu também gostaria muito de ver ainda nas fake news é combater a desinformação, já que agora a maior parte da nossa população em Portugal é mais velha, tem menos recursos digitais. Eu acho que o ter o jornal ajuda muito a que eles estejam informados, e eu acho que agora que eles estão a tentar interiorizar nos recursos digitais, eu acho que está muito a flor da pele as fake news, então eu acho que ao explicar o que é, aos cuidados que têm de ter ao ler uma notícia, eu acho que os iria ajudar a combater a desinformação. Muito obrigado, Beatriz, muito obrigado, Ana. Acompanhem-nos no website olousadense.pt e nas redes sociais do jornal olousadense.pt. Muito obrigado pela vossa participação neste episódio do podcast Mais Literacia e Educação para a Comunicação Social. Obrigado.